Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. Deus está aqui na minha casa, Deus está na sua casa, Deus está onde houver um coração desejoso de ouvir a sua palavra. E porque Deus está em todos os lugares, nós podemos, neste momento, estarmos na presença do Senhor para um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Fale com o Senhor neste momento. Você pode falar com Deus através dos cânticos de adoração e de exaltação, pelas orações, e também escute do Senhor a mensagem que Ele tem para os nossos corações. Aproveite este momento de estarmos na presença do Senhor, porque sim, Ele está aqui. Tenhamos todos um bom culto. Irmãos e irmãs da Igreja Moriá, tudo bem? Hoje a devocional é comigo. Eu escolhi o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Pois nada é impossível para Deus. Quando Deus age, não existe impossível. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por esse dia de vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço e louvo o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te peço pelos irmãos da igreja, Senhor, visite cada um, os que estão enlutados, os que estão enfermos, ó Deus, passando necessidade, cuide de cada um, cuide dos nossos pastores, ó Deus. Obrigada, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido generoso, o Senhor nos tem dado além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Fique conosco no decorrer deste dia, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos e irmãs, um grande beijo. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está
manifesta todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor seja com todos vós e com todo o povo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que é a base para a nossa pregação nesta noite. A palavra diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. Com base na passagem lida, nós temos o seguinte tema: credenciais para o exercício do ministério cristão. Credenciais para o exercício do ministério cristão. A ideia central é: as credenciais para o exercício do ministério cristão são concedidas pelo próprio Cristo. Ao ser contestado sobre a legitimidade do seu ministério cristão, o apóstolo Paulo expõe 3 motivos porque seu ministério é autêntico e apresenta as suas credenciais. O apóstolo Paulo era acusado de não ter autoridade para o apostolado. Ele era acusado de ser um falso apóstolo.
E nesta passagem ele defende a legitimidade, a autenticidade da sua função profética ou função apostólica. Vamos continuar. Credencial é um instrumento social que confere crédito ou poderes para uma pessoa desempenhar uma determinada função. Para uma pessoa desempenhar uma determinada função, ela precisa ser credenciada, ou seja, ela precisa ter um crédito para desempenhar aquela função. O nosso tema, então, é o ministério cristão e a credencial para desempenhá-lo. Ministério, no Novo Testamento, é diaconia. Diaconia é serviço prestado em ambiente doméstico. Também a liturgia. Liturgia é serviço prestado a uma comunidade por um cidadão às próprias custas. Quando um político libera uma verba para alguma coisa na comunidade, aquilo não é liturgia, porque ele não está liberando a verba do bolso dele. Ele está liberando a verba que já é do povo. Então isso não é liturgia. Na liturgia, a pessoa presta serviço à comunidade às suas próprias custas. Então, liturgia no Novo Testamento acontece quando um cidadão gasta do seu dinheiro para prestar um benefício à sua comunidade. Também a palavra sinergia, que é serviço prestado como cooperação. O ministério cristão de Paulo, ou o ministério cristão de qualquer pessoa, é diaconia, é liturgia, é sinergia. Essas palavras descrevem o serviço que o cristão presta como ministro do Evangelho. Em Atos 26:16, Paulo alega ter sido feito ministro de Cristo. Naquele local, naquela passagem, a palavra ministro é hiperetes. Hiperetes designa um escravo destinado a prestar serviço a outros escravos remadores nos porões dos navios. Era um escravo de escravo. Este é o significado bíblico de ministro. Ministro é um servidor de servidores. Muito diferente da ideia que nós temos hoje de ministro na política, que muitas vezes não serve a ninguém. Mas na Bíblia, ministro é um servidor de servidores, é um escravo de escravos. Então, como disse, este é o significado de ministro. Paulo é um autêntico ministro de Cristo. E isto ele defende. Nós precisamos ser autênticos ministros de Cristo. E precisamos defender essa nossa condição. Para compreender a ideia de ministro, conforme é a palavra relacionada com Paulo, quero mostrar uma figura. Aí estamos vendo a figura de um navio romano. Esse navio tem várias partes e lá no porão, lá embaixo no porão, estão os escravos que remam, os escravos remadores. Esses escravos que estão remando, eles têm um escravo que assiste nas suas necessidades. Os escravos são remadores, eles estão lá remando, mas há um escravo que é responsável por assistir a eles. Por exemplo, se ele tem sede, o escravo, o ministro, a palavra, se eles têm sede, o ministro lhes dá
a água. Se eles têm fome, o ministro lhes dá a comida. Se eles ficam doentes, o ministro lhes dá o remédio. Daí a palavra ministrar. Ao faminto, ministramos comida. Ao doente, ministramos remédio. Ao sedento, ministramos água. Esta é a ideia de ministro, é a palavra aplicada ao apóstolo Paulo. Ele diz, Deus me convocou e me fez ministro. Então essa é a ideia. Paulo defende o seu apostolado, dizendo que ele é um verdadeiro ministro, ele é um autêntico ministro, servo de servos, servidor de servidores. O apóstolo Paulo apresenta 3 credenciais para justificar o seu serviço ministerial, a sua prestação de serviço cristão. A primeira delas, a primeira credencial, se manifesta com os seguintes dizeres. As credenciais para o exercício do ministério cristão incluem um estado de submissão a Cristo. O apóstolo diz no texto em que nós lemos, Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nesta passagem, a melhor interpretação é que Deus em Cristo nos apresenta como conquistados. Vou explicar melhor. Triunfo era um desfile nacional em Roma, em homenagem a um general vencedor, que enfatizava uma vitória total. O regresso dos soldados da guerra, depois da vitória, a apresentação dos despojos e a exibição dos vencidos. Para Paulo, os cristãos são aqueles vencidos, que são apresentados no desfile do triunfo. Então, nós, os cristãos, somos apresentados como aqueles que foram vencidos. Cristo nos ganhou, Cristo nos venceu. Na conversão de Saulo, ou de Paulo, há uma passagem que explica que Jesus vinha tentando conquistar o apóstolo Paulo. E Jesus apresenta a imagem do trabalhador do campo que usa uma vara para tocar o boi, a fim de que o boi se submetesse às orientações necessárias. E quando Paulo caiu do cavalo e se converteu, naquela ocasião Jesus falou para ele, Paulo, é duro para você reagir contra o aguilhão. O aguilhão era aquela vara que o boiadeiro usava para obrigar o boi a um comportamento. Então Paulo está vencido, ele é conquistado, agora ele não reage mais. E esse triunfo no qual os cristãos são conduzidos é o triunfo de Cristo sobre nós. Os crentes, os ministros de Cristo, são aqueles os quais Cristo conquistou, apresentou no seu desfile triunfal e colocou-os ao seu serviço. Jesus nos ganhou, nos apresentou como sendo sua propriedade e nos autorizou a servi-lo. Esses são os credenciados para o ministério cristão. Paulo é credenciado para o ministério cristão porque ele foi vencido por Cristo. Quando um homem poderoso vencia alguém, colocava esse alguém a seu serviço. É isso que Jesus fez. Jesus nos venceu, ele nos ganhou, ele nos conquistou e ele nos colocou a seu serviço. Esse é o ministério cristão. Paulo fala, Deus nos venceu, ele nos apresentou, nos levou, nos conduziu no triunfo. E todos ficaram sabendo que Deus nos conquistou, que Jesus nos ganhou e que agora nós estamos a seu serviço. Nós estamos a serviço de Deus. 2 comentários a mais sobre este assunto. Primeiro,
A credenciação ao ministério cristão é uma ação de Cristo. É Jesus quem nos autoriza a exercer o ministério cristão. É Jesus quem nos autoriza a orar em seu nome, a pregar em seu nome, a curar em seu nome. O texto diz que Deus em Cristo nos conduz. Deus em Cristo nos conduz. O nosso ministério é uma ação de Cristo, porque é Cristo quem nos conduz. Em segundo lugar, a credenciação ao ministério cristão é uma realidade contínua. O texto diz: Deus em Cristo sempre nos conduz. No triunfo, naquele desfile chamado triunfo, os vencidos eram conduzidos no desfile. Naquele desfile, os vencidos eram conduzidos. Mas depois, não mais. No entanto, Jesus sempre nos conduz no seu desfile triunfal. Ele sempre triunfa sobre nós. Deus em Cristo sempre nos conduz. E isso nos dá credencial para exercermos o ministério cristão. Quando você, meu irmão, for orar por um doente, você está exercendo o ministério cristão. Você está credenciado para fazer isso. Quando você explica o Evangelho a uma pessoa, você está exercendo o ministério cristão. Você está credenciado para explicar o Evangelho. Quando você socorre uma pessoa aflita, como Jesus fez, você está exercendo uma ação para a qual você está credenciado. Paulo diz que Jesus nos ganhou, nos conquistou e nos colocou a seu serviço. Ele nos dá credencial. Paulo então diz: eu sou credenciado porque Cristo me venceu, Ele me transformou e Ele me encaminhou para o seu serviço. Eu sou apóstolo de verdade. Eu tenho credencial para ser apóstolo. Você, meu querido irmão, tem credencial de Deus, por meio de Cristo, para exercer o serviço cristão. A diaconia, a liturgia. O trabalho no reino do Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado da seguinte maneira: as credenciais para o exercício do ministério cristão decorrem da capacitação do crente para disseminar o conhecimento de Cristo. Ou seja, a credencial do crente para servir no ministério é alguma coisa para o qual ele foi capacitado. O crente está capacitado para servir. E esse serviço aqui é a disseminação do conhecimento de Deus. O apóstolo diz: por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Para compreender melhor, para que fique melhor compreendido, quero mostrar para você uma figura. Nessa figura, você vê um sacerdote segurando um incensário. O incensário é um instrumento no qual se colocam produtos. No tempo antigo, colocavam-se ervas aromáticas. E o sacerdote colocava fogo nessas ervas. Conforme as ervas iam queimando, elas emitiam um cheiro, um perfume. Na época em Roma, quando havia o desfile triunfal, fazia parte do desfile um grupo de sacerdotes com os seus incensários. Esses sacerdotes desfilavam com os seus incensários e perfumavam o ambiente. As pessoas que estavam
no desfile, e as redondezas daquele local, as vilas, as ruas da cidade, estavam impregnadas daquele cheiro. Mas os cristãos que são conquistados por Jesus, elas não levam o cheiro de ervas, mas o perfume que os crentes levam é o conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo então diz que nós os crentes, somos o bom perfume para com Deus. O crente que busca o conhecimento e dissemina esse conhecimento, ele agrada a Deus. Anunciar, pregar, disseminar o conhecimento de Deus é um bom perfume para Deus. No tempo antigo, as pessoas usavam perfumes para a oração, porque entendiam que Deus gostava do cheiro do perfume. Então queimavam-se as ervas e essas ervas subiam, o perfume dessas ervas subiam para Deus e agradavam a Deus. Paulo está dizendo que o que agrada a Deus é que o cristão leve o conhecimento dele. Quando o cristão fala de Cristo, leva o conhecimento de Cristo, ele está levando o perfume de Cristo. Esse perfume que agrada a Deus. Então, para nós não queimamos ervas, nós falamos de Cristo. O cristão verdadeiro que tem autonomia, que está autorizado a exercer o serviço cristão, esse cristão leva a palavra de Deus, leva o conhecimento. Então, para o apóstolo Paulo, o perfume para Deus não são as ervas queimadas. O perfume para Deus é quando nós levamos o conhecimento de Cristo. Esse conhecimento de Cristo é o perfume. Estamos fazendo agora 3 comentários sobre o princípio segundo o qual o crente dissemina o conhecimento como perfume. Primeiramente, o crente que busca o conhecimento e o dissemina agrada a Deus. O ministério cristão, o serviço cristão, seja pregando, seja orando, seja confortando, seja aconselhando, isso agrada a Deus. Vai a Deus como um perfume. E esse perfume é bom. Paulo diz, somos o bom perfume para com Deus. O outro comentário é que o crente deve disseminar o conhecimento de Deus como um perfume em todo lugar. Quer dizer, o nosso ministério cristão, o nosso serviço cristão, deve estar onde nós estivermos. Quando jovem, eu trabalhei numa fábrica de perfumes, a Mirúrgia. Eu acho que essa fábrica acabou. Era um perfume muito apreciado e era vendido nas lojas mais caras. E lá, os trabalhadores daquela empresa adquiriam o perfume com o qual eles trabalhavam. Nós do escritório não tínhamos muito isso, mas os que trabalhavam no laboratório, eles ficavam impregnados daquele perfume. Eu depois saí de lá. Passado algum tempo, eu estava no trem. E perto de mim havia um moço. E ele estava com um cheiro de perfume da Mirúrgia. E eu falei para ele, você trabalha na Mirúrgia, não trabalha? Eu falei, eu trabalho, como é que você sabe? Eu falei, pelo seu cheiro. Você tem cheiro de perfume da Mirúrgia. Ele falou, eu trabalho no laboratório. Ele trabalhava no laboratório da Mirúrgia e ele tinha um cheiro. O que Paulo está dizendo é assim, aonde nós formos, alguém deve sentir o cheiro do conhecimento de Deus. Entendido? Onde quer que você esteja, no trabalho, na rua, no trânsito, no hospital, em casa, onde você estiver, você trabalha no laboratório de Deus. Você tem cheiro do perfume e do conhecimento, o conhecimento de Deus. Onde quer que um crente vá, ali deve haver o perfume do conhecimento. Deus recebe esse perfume em qualquer lugar. O perfume deve ser disseminado em todos os lugares. Então, o perfume que o crente dissemina não é o perfume de ervas queimadas, é o perfume do conhecimento de Deus que ele tem na sua mente e que ele tem no seu coração. O terceiro comentário diz que o crente deve estar consciente de que o conhecimento que ele dissemina pode trazer consequências radicais. Vejam só que coisa. É assustador isso.
As pessoas que praticavam do desfile, entre as pessoas que participavam do desfile, havia dois tipos de prisioneiros, dois tipos de conquistados. Havia os conquistados que se rebelaram e guerrearam e mataram soldados romanos. E havia outro grupo que se rendeu e não guerreou, não matou ninguém. Então eram dois grupos. No desfile, nesse triunfo, aqueles que haviam guerreado e matado soldados romanos eram separados para a morte. E aqueles que não resistiram e não guerrearam e não mataram ninguém, eles eram destinados à vida. Eles iam ser servidores, iam ser empregados, iam ser escravos, mas eles iam continuar vivos. Quem não matou, fica vivo. Quem matou, morre. E aqueles que eram destinados à vida sentiam o perfume dos sacerdotes. E aqueles que eram destinados para a morte também sentiam o perfume. Então todos sentiam o perfume, só que uns era perfume para a vida, porque aquele perfume indicava que eles estavam sendo destinados para a vida, porque eles não mataram, eles vão ser poupados. E os outros que foram violentos, que estavam destinados à morte, também sentiam o perfume. Então, esse perfume é radical, traz vida e traz morte. Dos que sentem o perfume do Evangelho, uns vivem, outros não vivem. A pregação do Evangelho é disseminada. Prega-se o Evangelho em todos os lugares. Alguns ouvem para a vida, outros ouvem e não vivem porque não aceitam. E eles, então, são destinados à morte. O perfume do Evangelho traz vida e também pode trazer morte. Nós, quando anunciamos o Evangelho, sabemos disso. Que nem sempre nós teremos sucesso. Às vezes nós pregamos o Evangelho, ensinamos, ajudamos e ainda assim aquela pessoa se perde. Pois bem, o fato é que os crentes disseminam o conhecimento de Deus. Eles não disseminam cheiro de ervas. Eles disseminam a verdade do Evangelho. Eles pregam a verdade do Evangelho. Nós não precisamos de usar perfumes de plantas, porque Deus não é esse perfume que Ele quer. O perfume que agrada a Deus é o perfume disseminado do conhecimento do seu Filho. Pois bem, a minha terceira argumentação diz o seguinte: as credenciais para o exercício do ministério cristão dependem da obediência a um padrão de comportamento definido por Cristo. As credenciais para o ministério cristão dependem do comportamento. Esse comportamento é determinado por Cristo. Cristo determina o nosso comportamento, no qual nós estaremos idôneos para o ministério cristão. O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte de Deus. Nos dias do apóstolo Paulo, havia um grupo de pessoas que eram os vendedores. Eles vendiam a filosofia e vendiam a religião. Esses ambulantes, filósofos ambulantes e religiosos ambulantes, eles iam nas praças, eles batiam nas casas. Eles chegavam e diziam: olha pessoal, eu estou aqui trazendo uma nova filosofia. Eu quero vender para vocês. R$500, posso entrar para vender? E alguns diziam: entra, nós queremos saber o que você tem para ensinar. E aquela pessoa ensinava a sua filosofia e recebia o dinheiro e ia embora. E outros vendiam a religião. Olha, agora há uma religião nova, uma religião chamada cristianismo. Nós conhecemos essa religião, queremos vender para vocês esse conhecimento. E a pessoa dizia: tá bem, entra. E o vendedor de religião entrava e ensinava o cristianismo. E falava: são R$500. Estes são os vendedores da fé.
os vendedores da religião. No manual dos novos crentes, na igreja dos primeiros apóstolos, havia um item que dizia: se alguém chegar à sua casa para pregar o evangelho, você deve ouvir e pregar. Se ele precisar de comida, você vai dar comida. Se ele precisar de hospedagem, você vai dar hospedagem. Mas se pedir dinheiro, é um falso profeta. Então o apóstolo Paulo achava que um pregador cristão poderia comer, receber uma refeição. Ele pregou, agora ele recebe uma refeição. Ele podia beber, podia até ter um leito, uma cama para descansar. Mas o manual dizia: se pedir dinheiro, é um falso profeta. E o apóstolo Paulo diz: nós não somos vendedores de religião. Nós não somos mercadores da fé. Nós pregamos de acordo com o que Jesus falou. Sabe o que Jesus falou? Você se lembra, meu querido irmão? Quando Jesus enviou os 12 para uma missão de pregação, cura e pregação, Jesus falou: vocês vão, mas não recebam nada. Não cobrem nada. O que vocês receberam de graça, deem de graça. Irmãos, a fé cristã nós recebemos de graça. Se alguém recebeu de graça a fé cristã e agora quer vender, é um falso profeta. Jesus deu o padrão. Recebeu de graça vocês dão. E Paulo diz: nós não somos mercadores da palavra. Nós não somos vendedores da palavra. Você vê programas na televisão, de tempo em tempo há um pedido de dinheiro. Lê um versículo, 2 versículos, fala alguma coisa e logo vem o pedido de dinheiro. Então, isso o apóstolo Paulo, aliás, ele perguntou, né? Quem é que é idôneo? Quem é que tem credencial? Ele fala: nós somos credenciados, porque não estamos como os outros, vendendo a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos. Porque Cristo não cobrou nada, nós fazemos como Jesus. Na presença de Deus, com sinceridade e da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: aquele que segue o padrão que Cristo determinou para exercer o ministério cristão, esse tem autenticidade, esse está credenciado. Aquele que vende a religião, que cobra pela religião, cobra por oração, cobra por unção, aquele que cobra por pregação, cobra por casamento, cobra por extrema unção, esse está fora do padrão. Porque no padrão de Cristo não se cobra, não se recebe nada. E Paulo falou: nós não somos mercadores, nós somos anunciadores em Cristo, da parte de Deus, para as pessoas. 3 comentários sobre este assunto. Primeiro, o padrão definido por Cristo não aprova o uso da religião como fonte de lucro material. Nós vimos na televisão um documentário sobre um líder indiano, um guru indiano, que ajuntou muitas pessoas e veio da Índia para os Estados Unidos e ali estabeleceu a sua religião. Quando começou, ele tinha um Rolls Royce. Rolls Royce é o carro caríssimo que a rainha da Inglaterra usa. Rolls Royce. Ele tinha um Rolls Royce. No final, quando eles foram expulsos do país, ele tinha 80 Rolls Royce. 80 Rolls Royce. Então a religião como mercado. Você pratica a religião para ganhar vantagem. Quem tem um Rolls Royce já tem muito, mas ele passou no final do seu trabalho 80 Rolls Royce. Então, o padrão definido por Cristo não aprova o uso da religião como fonte de lucro material. Para comprar avião, comprar helicóptero, para comprar mansões, não. Esses são falsos profetas. Aliás, havia um dito antigo que dizia: se algum profeta ficar rico, é falso profeta. Profeta não fica rico. Profeta de Deus não fica rico. Nenhum dos apóstolos enriqueceu. Se enriquecer é falso, não é verdadeiro. Porque faz parte
do profeta não enriquecer. E se ele enriqueceu, então está provado que é um falso profeta. A segunda argumentação é que o padrão definido por Cristo exige transmissão fiel da palavra revelada em Cristo. O padrão de Cristo é: nós pregamos a palavra de Cristo, falamos em nome de Deus, falamos diante de Deus, com toda sinceridade, com todo interesse, com toda justiça, falamos aquilo que é verdadeiro. E o terceiro comentário é que o padrão definido por Cristo exige a sinceridade. Sinceridade significa que a pessoa não é hipócrita. A palavra hipócrita é aquele que tem uma máscara. A palavra sinceridade vem de sem cera. Os atores, no tempo antigo, preparavam os seus personagens usando cera no rosto. Então, ele usava cera no rosto, ele não era autêntico, porque não se via a pessoa, via-se a cera no seu rosto. E quando a pessoa era pura, era sincera, sem cera. E nós vemos, às vezes, o cristão, que você olha para ele, que você vê, na verdade, é uma maquiagem de cera. Ele não é aquele ali. Ele é bondoso, ele é piedoso, ele é amoroso, ele é cheio de bondade, mas aquilo é a cera. Paulo diz que nós pregamos com sinceridade, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma falsificação. Então, estou dizendo que a credencial para um cristão exercer o ministério de Cristo depende da submissão a um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento estabelecido por Cristo nos dá credencial para pregar a palavra de Deus. Pois bem, quero dizer minhas palavras finais. Frequentemente, ouvimos notícias de alguém desempenhando uma função para a qual não está credenciado, como um falso médico, um falso padre, um falso advogado, um falso pastor, que não tem credencial para fazer aquilo ali. Não estão credenciados, não estão autorizados para fazer aquilo. Paulo foi acusado disso, mas ele defendeu mostrando que ele, na verdade, tinha as credenciais. Como disse, Paulo foi acusado de não estar credenciado para o apostolado. O apóstolo provou que os verdadeiros ministros de Cristo são credenciados para o ministério cristão. Esses são os conquistados por Cristo, exibidos em seu desfile triunfal. Eles difundem o conhecimento de Cristo como um bom perfume para Deus. Os ministros credenciados por Cristo seguem o padrão de conduta por Cristo definido, sem ganância e sem hipocrisia. Que a todos nós Deus abençoe. Amém.